Josué capítulo 1, verso 1 em diante, a Bíblia diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Preste atenção, a Bíblia diz assim, Josué mesmo escrevendo o seu livro, ele diz que depois da morte do seu líder Moisés, Deus falou com ele. Deus falou com ele, um servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9 e último: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Levante-se da sua prostração. Era isso que Deus estava dizendo a Josué: levante-se desta prostração. Coragem para continuar, atravesse o Jordão. Era um desafio. Atravessar o Jordão era estar praticamente dentro da terra de Canaã. Então, diante da morte de Moisés, Josué se abateu, ficou desanimado como ser humano. É natural. É natural a gente desanimar, é natural a gente se abater quando a gente perde algo, quando se não tem mais aquilo que a gente confiava, aquela pessoa que a gente contava e aquele líder que a gente se apoiava nele. Então, na hora que ele era preciso ele assumir a responsabilidade, ele acabou se desanimando. E em alguns momentos da nossa vida, nós somos atingidos por situações que nos fazem ficar prostrados. Coisas que nos derrubam, que nos jogam no chão. Coisas que nos jogam no chão. E deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você já passou por alguma situação que te deixou prostrado no chão? Você já passou por alguma situação que te deixou prostrado no chão? Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente é atingido por circunstâncias, por situações que nos fazem ficar prostrados, que nos fazem ficar abatidos, que nos fazem ficar caídos. Coisas que nos derrubam, coisas que nos deixam prostrados no chão. Alguns foram jogados no chão por causa de uma decepção. Alguns foram jogados no chão por causa de uma desilusão, por causa de uma divisão, por causa de uma decepção, por causa de uma traição, por causa de uma demissão, de uma injustiça. Outros ainda por causa de uma enfermidade, por causa de um acidente, de um trauma. São tantas circunstâncias, situações que nos deixam prostrados, que nos deixam caídos, não é? Volta aí se você já experimentou na pele alguma situação que te deixou prostrado no chão. Escreve aí sim ou não, volta aqui nessa enquete. Eu não sei o que levou você a ficar prostrado. Você que está votando sim ou dizendo sim, eu não sei qual foi a circunstância, eu não sei quem foi a pessoa que levou você a ficar prostrado. Mas não é essa a lição maior que a gente vê no texto de Josué. Josué também, depois da morte de Moisés, a ausência de Moisés, deixou aquele jovem prostrado, ficou caído no chão, sem ânimo. Mas essa não é a maior lição do texto. Não. Qual é então? É que Deus, ao olhar para Josué e vê-lo prostrado, dá uma ordem. Deus diz: levante-se, levante-se, dispõe-te. Josué estava assim, semelhante a você.
Mas você vê que a maior lição do texto não é falar que Josué estava prostrado, é falar que Deus vai lá e dá uma ordem, levante-se. Coragem para continuar. É isso que Deus está falando para você. Se alguma coisa aconteceu na sua vida e deixou você prostrado, Deus está dizendo nessa manhã, levante-se, dispõe-te, coragem para continuar. E aí a gente percebe aqui que duas coisas quero enfatizar para você aqui nesse texto. A primeira é que Deus está te vendo. Ele está vendo você aí. Ele está olhando e conhece as circunstâncias. Deus vê todas as coisas. Então ele vê. Ele vê você abatido, ele vê você desanimado, ele vê você prostrado, ele vê você desiludido, ele vê você desamparado, ele vê. Ele vê você deprimido. Ele está vendo tudo. Deus está vendo o que você está passando. Essa é a primeira coisa. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que eu estou passando. A segunda coisa é que ele não te quer assim caído. Não é vontade de Deus ver você desanimado, não é vontade de Deus ver você prostrado, não é vontade de Deus ver você desistindo. Ele quer te ver de pé. Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver de pé. Em nome de Jesus. Você recebe isso? E quando ele diz a Josué, levante-se, ele está apontando para algo que nem Josué conseguia ver. Quando Deus diz a você, levante-se, é porque ele está apontando para algo que às vezes nem você consegue ver. A gente não consegue enxergar o que Deus já está vendo. A gente não consegue ver tudo que Deus já está vendo. E é por isso que a palavra de Deus, quando ela é obedecida por nós, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente ver nada ao nosso redor, mas quando a gente decide obedecer a palavra de Deus, algo acontece, algo muda, um milagre vem, porque a gente não está vendo o que Deus está vendo. Josué não estava vendo o que Deus já estava vendo. É por isso que a palavra de Deus foi levante-se. A palavra de Deus para você hoje é levante-se. Se você levantar, algo vai mudar. Se você tiver coragem para continuar, algo vai acontecer. Por quê? Porque você está obedecendo uma palavra de comando de Deus. A palavra de comando de Deus para Josué foi levante-se, dispõe-te, atravesse o Jordão. Então Deus quer ver você de pé. Ele está apontando para algo que nem você consegue ver. Sabe o que Deus estava falando, apontando para Josué? Que Josué era capaz de se levantar, de ficar de pé de novo. Sabe o que Deus está apontando para você e falando para você? Que você é capaz de se levantar, que você é capaz de ficar de pé de novo, que você é capaz de seguir essa jornada, que você é capaz de recomeçar essa história. Ouça a voz de Deus que está dizendo para você hoje. Levante-se desta prostração. Levante-se desse ambiente de prostração. Levante-se dessa atmosfera de desistência. Levante-se dessa atmosfera de falência. Levante-se desse lugar de morte. Levante-se desse lugar de desânimo. Levante-se desse lugar de paralisia. Levante-se desse lugar de medo. Levante-se desse lugar de decepção. Às vezes nem você consegue perceber, mas Deus está dizendo que você é capaz de recomeçar, que você é capaz de seguir firme, que você é capaz de receber dele a coragem que você precisa para continuar a jornada. Existem situações na sua vida que já não existe mais e você precisa reagir à voz de Deus. Você precisa reagir à voz de Deus. Você precisa reagir à palavra de Deus. Então ponha um final na sua decepção. Ponha um fim na sua desilusão. Ponha um fim nesse tempo de angústia. Dependa mais de Deus. Deus estava dizendo a Josué, não fique aí chorando a morte de Moisés. Levante-se e siga. Não fique chorando a morte daquele que não está mais. Não fique chorando a morte de alguém que te decepcionou, de alguém que te faltou. Não fique aí chorando por algo que você não tem mais. Sabe por que você anda tão triste assim, talvez? É muito provável que a sua vida gira em torno de você. Então está na hora de você colocar Deus no centro. Porque quando Deus for o centro, você não irá mais parar em fragilidades. Você não irá mais ficar aí desiludido por situações.
Então, quer continuar e vencer as lutas? Pare de idolatrar os seus sentimentos. Pare de idolatrar os seus sentimentos. Escreve aí, eu não vou idolatrar os meus sentimentos. Escreve, eu não vou idolatrar os meus sentimentos. Ter sentimentos é algo extremamente comum do ser humano. Nós somos humanos, nós temos sentimentos. Mas idolatrar os sentimentos só vai te fazer paralisar, só vai te fazer abortar as coisas e as promessas de Deus. Então está na hora de você parar de idolatrar os seus sentimentos. Levante-se da sua prostração. Fique firme no tempo de maior turbulência da sua vida. Porque a fase ruim não dura para sempre. Ei, a fase ruim não dura para sempre. Essa crise não dura para sempre. Ei, essa dor não dura para sempre. Esse luto não dura para sempre. Então, se você não conseguir suportar a fase difícil, não terá estrutura para permanecer no tempo da conquista. O que Deus estava fazendo com Josué? Preparando Josué para entrar na terra. Então, a fase difícil você precisa suportar, para Deus te dar estrutura para quando chegar o melhor tempo da sua vida. Assim como o Senhor se colocou ao lado de Josué para animar e encorajar, Ele também promete estar com você em toda e qualquer situação. Deus promete estar com você em toda e qualquer situação. Acredite nisso. Chegou a hora que nós precisamos nos levantar, vamos precisar ter esforço e ânimo. É o que Deus diz a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Para você se levantar da prostração, você precisa ter um mínimo de esforço. Um mínimo de esforço para você se levantar e Deus vai fazer o que você precisa experimentar. Você precisa de um mínimo de esforço e de ânimo. Sabe, com as palavras, levanta-te e passa esse Jordão, o Senhor está a dizer, sai do deserto e move-te para Canaã. Preste atenção aqui, em nome de Jesus. Esse é o código precioso de Deus nessa manhã para a sua vida. Deus foi lá onde Josué estava, antes do Rio Jordão. O Rio Jordão era a divisão entre o deserto e Canaã. O povo estava acampado antes do Jordão. A figura de Moisés já não existia mais. A figura daquele homem que durante 40 anos conduziu o povo não estava mais. Deus vem até Josué dar a notícia. Josué, Moisés está morto, ele não vai voltar mais. Não existe mais Moisés. Não vai ter mais a presença de Moisés. Não vai ter mais a figura de Moisés. Não vai ter mais o cajado de Moisés. Não vai ter mais o rosto brilhante de Moisés. Não vai ter mais as pedras escritas dos mandamentos de Moisés. Não tem mais, passou. Aí Deus diz, ei, levanta-te dessa tua prostração, desse teu desânimo, dessa tua falta de coragem, dessa tua falta de ânimo para conquistar. Levanta-se, tenha coragem para continuar, porque está tão perto, você não pode parar. E aí Deus diz, levanta-se e atravessa esse Jordão. O que Deus estava dizendo com essa palavra? O Senhor estava dizendo, sai do deserto e move-te para Canaã. Sai do deserto e entra na promessa. É o que Deus está dizendo para você. Sai do deserto e vai para o lugar que Deus prometeu. A vontade do Senhor para o fiel nunca será encontrada no deserto. A vontade de Deus para você nunca será que você fique no deserto. A vontade de Deus nunca será que você fique nesse lugar de dor, que você fique nesse lugar de tristeza, que você fique nesse lugar de dúvida, que você fique nesse lugar de medo. Não, a vontade de Deus para você sempre será, sai desse lugar e vai para Canaã. Sai desse lugar e entra na melhor terra. Sai desse lugar e vai para o melhor tempo. Sai desse lugar, atravessa o Jordão. No meio tem um Jordão para você atravessar. No meio tem desafios para você superar. No meio tem obstáculos para você vencer. Mas você precisa de coragem para continuar. E a primeira coisa é levante-se dessa prostração. Tenha um mínimo de ânimo e de disposição. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Olhe para você mesmo. Olhe para você e talvez você vai encontrar exatamente uma prostração, um desânimo. Está na hora de você mudar essa verdade, essa circunstância sobre a sua vida. Está na hora de você acessar Canaã. Está na hora de você acessar Canaã para a sua vida. O que é Canaã? É um lugar de conquista. Canaã é um lugar de salvação. Levante-se. Levante-se.
É isso que Deus está dizendo, levante-se. Levante-se. Enfrente o que for necessário. Deus está dizendo, enfrente o que for necessário, tem um Jordão diante de você. Enfrente o que for necessário, tem um Jordão separando. Tem um Jordão separando a realidade do deserto, a realidade de um tempo de crise, a realidade de um tempo de dificuldade para acessar a promessa de Deus. Tem um Jordão. Ou seja, tem algo que vai precisar do seu esforço, da sua coragem para você superar e acessar. Não adianta ficar só olhando para o Jordão e reclamando. Não adianta ficar olhando para o Jordão dizendo, como seria bom se Deus construísse uma ponte para eu atravessar mais fácil. Como seria bom se Deus mandasse alguém para me pegar no braço e atravessar esse Jordão para mim. Como seria bom se Deus mandasse um botinho aqui, um barquinho para eu entrar e alguém remando para me botar do outro lado do Jordão. Como seria bom se alguém pagasse aqui para eu atravessar de balão, para eu não precisar molhar os meus pés. Quantas pessoas não pensam assim? Mas não é assim que você vai conquistar a promessa de Deus. Você precisa molhar os seus pés. Molhar os pés é ter marcas de alguém que está encarando a dificuldade. Molhar os pés, colocar os pés dentro do Jordão, é ter marcas de alguém que confia na palavra de Deus. É ter marcas que mesmo diante do obstáculo, mesmo diante da dificuldade, está disposto a enfrentar, está disposto a cruzar, está disposto a superar. Em nome de Jesus, Deus quer te dar essa coragem hoje, Deus quer te dar essa unção hoje para você colocar os seus pés no Jordão, molhar os seus pés confiando na palavra de Deus, molhar os seus pés confiando. Quem molha os pés no Jordão é sinal de que está se levantando dessa prostração. Quem molha os pés no Jordão é sinal de que está se levantando da prostração. Então, quer se levantar dessa prostração, a primeira coisa, precisa botar os pés dentro do Jordão, precisa molhar os seus pés na água. Você não tem que ter medo, não tem que ficar preocupado, eu vou molhar a minha roupa, eu vou molhar os meus pés, eu não quero estar me expondo, eu não quero estar, em nome de Jesus, você precisa se expor, você precisa se molhar, você precisa enfrentar as circunstâncias, você precisa cair para dentro, você precisa ir para cima com coragem, com ânimo, com ousadia, com disposição. Deus vai te ajudar você a atravessar o Jordão, Deus vai te ajudar você a vencer, em nome de Jesus. Para nós conquistarmos milagre, para nós conquistarmos a promessa de Deus, para conquistarmos dias melhores em Deus, nós vamos precisar aprender a controlar as emoções no meio dos processos. Nós vamos precisar ter domínio próprio no meio dos processos. Nós vamos precisar dominar nossas ações e as nossas reações no meio dos processos. A jornada que nos leva à conquista, a jornada que nos leva a conquistar, sempre vai ter processos. Sempre vai ter processos no meio do caminho que vão nos desafiar. Olha para você, olha para a tua história, aquilo que você já conquistou, possivelmente tem marca de sacrifício seu ou de alguém na sua direção. Possivelmente tem cicatrizes que vão apresentar dores, vão apresentar processos que foram superados, que foram vencidos. A nossa vida é assim. Mas Deus quer nos ensinar segredos, posicionamento, Deus quer nos ensinar a postura correta que nos leva à conquista esperada. Existem posturas corretas que te levam a conquistas esperadas. Então você não pode se perder no processo, você não pode se perder no caminho, porque você está enfrentando uma dificuldade. Você precisa controlar suas emoções se você deseja conquistar algo novo em Deus, se você deseja que Deus faça você prosperar, se você deseja resgatar algo que você perdeu ou alcançar um milagre em Deus, você precisa controlar as suas emoções. Verso 10, o primeiro capítulo de Samuel, verso 10, quero ler para você o texto. Verso 10, a Bíblia diz que levantou-se Ana, verso 10 do capítulo 1 do 1 Samuel. Levantou-se Ana e com a amargura de alma, preste atenção nessa expressão que a Bíblia diz, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e ali fez um voto ao Senhor. Que versículo tão precioso e tão profundo. A Bíblia diz que
Ana levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto ao Senhor. Só um versículo aqui já nos ministra para uma vida toda. A Bíblia diz que com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto. Amargura e choro, oração e voto. Preste atenção aqui no detalhe que Deus está nos ensinando. Amargura e choro. Isso faz sentido para a nossa vida. Quantas vezes a gente não se sente assim na nossa jornada? Quantas situações que não nos deixam assim, amargurados, nos deixa atormentados, atribulados, nos deixa chorosos. Amargura e choro é sentimento e reação. Porém, a Bíblia vai dizer no mesmo versículo que houve oração e voto, que houve uma postura adequada, que houve um controle das emoções. A Bíblia não diz que não houve emoções, mas a Bíblia deixa claro que houve um controle das emoções dessa mulher chamada Ana, que o segredo está em controlar as nossas emoções. Você não precisa ser um robô, você não precisa ser alguém seco, alguém que não externa as suas emoções. A Bíblia diz que Ana chorou, você deve chorar. A Bíblia diz que Ana se amargurou, você até pode se amargurar, mas você não pode deixar de atrelar verdades e princípios de Deus nesse acontecimento. Precisa ter oração e precisa ter comprometimento, porque voto é comprometimento, voto é aliança, voto é responsabilidade. Então a Bíblia vai dizer que houve oração e houve voto de Ana, no meio da amargura e no meio do choro. Se você anda agora, nesse tempo, amargurado, choroso, decepcionado, frustrado, se você anda atormentado, atribulado, precisa haver oração e comprometimento, precisa haver oração e voto na sua vida. Isso é um sinal de que você está controlando as suas emoções. Isso foi um sinal do controle no meio da crise de Ana. Ana estava passando por uma crise, talvez você que está aqui nessa manhã esteja enfrentando alguma crise em alguma área da sua vida, seja emocional, financeira, seja de relacionamento, seja até ministerial. Talvez alguma área da sua vida esteja em crise, esteja desajustada, esteja, faltando uma organização na sua vida. Mas o Senhor está dizendo aqui que é possível sim. O sinal de um controle no meio da crise de Ana foi que no meio da amargura e do choro houve oração e voto. Qual o sinal que você está dando que você está controlando as suas emoções? Qual o sinal que você dá para os céus que você decide controlar suas emoções? Qual o sinal que você dá para a terra que você decide controlar suas emoções? No verso 10 aqui de 1 Samuel, a Bíblia diz que Ana chorou com a alma amargurada, chorou abundantemente, e ali Ana orou, e ali Ana fez um voto. Então esse foi um sinal de controle no meio da crise. No meio da crise, você precisa controlar as suas emoções. No meio da crise, você precisa controlar as suas reações. Se você quer ser um homem ou mulher que conquista, se você quer ser um homem ou mulher que muda essa circunstância, você precisa dar sinais de controle. Escreve aí, eu preciso dar sinais de controle. Você não precisa ser controlado pelas suas emoções, você deve controlar suas emoções. Nós começamos o episódio falando que quem não controla suas emoções se torna refém das suas decepções. Então para de você viver como refém das suas emoções. Em nome de Jesus, para de viver como refém das suas emoções. Para de viver como refém dos seus ressentimentos. Para de viver como refém das suas decepções. Mas a primeira postura que você tem que ter é controlar, dar sinais de controle. Dê sinais de controle. Dê sinais de controle para os céus. Dê sinais de controle para a terra. Dê sinais de que você controla as suas emoções. Ninguém está dizendo aqui que você não pode sentir emoções, que você não pode sentir uma decepção, que você não pode sentir uma vontade de chorar. Não é isso. A questão é você, no meio da amargura, no meio do choro, no meio da decepção, no meio da frustração, no meio do isolamento, no meio da depressão, você dá sinais de que você deseja controlar.
Qual o sinal que Ana deu? Oração e voto. Oração e voto. Oração estava falando sobre buscar ao Senhor, sobre relacionamento com Deus, sobre conexão com os céus. E voto estava falando sobre o compromisso que ela assumia na terra, sobre a responsabilidade que ela assumia. Eu não conheço ninguém que dá sinais de controle com oração e voto que não consiga superar uma crise, que não consiga vencer uma dificuldade da sua vida. O caminho para você conquistar está aí. Deus está te mostrando, Deus está te ensinando nessa manhã o caminho para você conquistar. A Bíblia diz que Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto. Isso foi um sinal de controle no meio da crise. E como é importante para a nossa conquista termos controle nas emoções. Como é importante para o nosso crescimento nós termos controle emocional. Como é importante para o teu avanço você ter controle emocional. Você sabe que hoje as grandes empresas, empresas mundiais, elas contratam pessoas não pelo QI, mas pelo QE. Hoje é o quociente emocional, hoje é o controle emocional das pessoas que fazem a diferença. Não é nem o quanto de inteligência você tem, mas é o quanto de domínio próprio você tem. Então, você quer fazer a diferença onde você está? É domínio próprio, é você ser uma pessoa equilibrada, é você ser uma pessoa que dá sinais à terra de que você sabe controlar as suas emoções, que você sabe controlar as suas reações. Então, você quer prosperar onde você está, você quer ser promovido ou promovida onde você está? Tenha controle, seja uma pessoa equilibrada, tenha domínio, dê sinais à terra, dê sinais à terra. Como eu posso dar sinais, pastor? Aqui a Bíblia diz que Ana orou e Ana fez um voto, no meio da amargura e no meio do choro. Então Ana tinha todas as razões para estar desesperada, tinha todas as razões para partir para cima de Penina, tinha todas as razões para acabar o seu casamento, tinha todas as razões para, agredir pessoas, tinha todas as razões para descontar em pessoas, mas a Bíblia diz que Ana se levantou, orou ao Senhor, ou seja, Ana buscou relacionamento com Deus, buscou comunicação, conexão com os céus, e ali ela assumiu um compromisso, ela fez um voto. Então está na hora de você dar sinais à terra. Quando eu digo dar sinais à terra, é dar sinais às pessoas que convivem com você, de que você é uma pessoa que controla as suas emoções, de que você é uma pessoa controlada. Pessoas descontroladas não respondem bem às coisas. Se Ana fosse descontrolada, ela não responderia de forma sábia as investidas de Penina para tirar a sua paz. A Bíblia vai dizer que Penina, todas as vezes que Ana subia, ia para o culto, todas as vezes que Ana ia para o culto, Penina ficava irritando Ana, lembrando a Ana que foi Deus que deixou ela estéril. Você sabe o que é você indo para o culto, indo para a igreja, indo para algo do Senhor, se envolver com algo de Deus, e alguém ser usado pelo inimigo para estar apontando aquilo que te falta, para estar jogando diante de você aquilo que Deus ainda não te deu, e está lá tentando fazer com que você tire os teus olhos de Deus e coloque os teus olhos naquilo que te falta. Isso irritava a Ana, isso tirava a paz de Ana, isso deixava a Ana sem comer e sem beber, tirava o apetite de Ana, deixava a Ana, amargurada, deixava a Ana chorosa demais. Porque não é fácil a gente lidar com uma circunstância como essa. A gente decide ter uma vida com Deus, a gente decide ter uma vida mais séria na igreja, a gente vai para o culto, a gente se envolve com os grupos pequenos, mas sempre tem aquela pessoa que aparece para estar tentando entrar na nossa mente, falar coisas indevidas, coisas erradas, tentando tirar a nossa alegria da presença de Deus, tentando tirar a nossa alegria de estar no culto. E aí tem pessoas que permitem que seja atingido, que seja afligido e até desiste.
Mas a Bíblia vai dizer que Ana, ela foi alguém controlada, porque ela permaneceu, ela estava ali, ó, permanecendo, fazendo, e ela estava lá no meio das suas crises, ela estava dando sinais de controle, oração e voto, oração e voto. Você já reagiu a uma circunstância que depois que passou, você pensou melhor e você se arrependeu do que você fez? Porque sempre que você responde no meio da crise, no meio da emoção, você pode se arrepender depois. Ter o controle das emoções nos levará a conquistas incríveis em Deus. Aqui o texto vai dizer que Ana, ela não deu sinais de descontrole. Ana estava totalmente controlada, mesmo no meio da amargura, mesmo no meio do choro abundante. A Bíblia diz que Ana se levantou para orar e se levantou para se comprometer com Deus. No meio da crise, se comprometa com o Senhor. No meio da dor, se levante para orar. No meio das situações mais difíceis, se envolva mais com Deus, domine, controle as suas emoções, isso vai te dar grandes conquistas em Deus. As emoções não podem nos controlar, as suas emoções não podem controlar você. Nós devemos sim colocar diante de Deus. Você sentir emoção é normal porque você é humano, você ter reações é normal porque você é humano. Mas o que fará a diferença é você dar sinais de controle, é você ser uma pessoa equilibrada, é você ser uma pessoa centrada em Deus. Para isso você deve colocar diante de Deus os seus sentimentos. Você deve colocar diante de Deus os seus ressentimentos. O fato de Ana orar mesmo com a alma amargurada ensina o caminho para superar o momento. Mesmo com a alma amargurada, Ana estava lá em oração constante. Mesmo com a alma abatida, Ana estava em oração. Isso nos ensina o caminho da superação. O caminho da sua superação não está em você se isolar, não está em você ficar aí nessa cama deitada, chorando, se lamentando pelo que aconteceu ou por alguém que você perdeu. O caminho da superação não está em você se abater ou você afligir o seu próprio corpo, não está em você se cortar, não está em você se dopar com remédios, não está em você buscar as drogas. O caminho da superação está em você entregar, colocar diante de Deus, em você se conectar com os céus, em você permanecer orando e fazendo voto ao Senhor, em você buscar a presença de Deus. Esse é o caminho da superação que você precisa. Então a Bíblia vai dizer que mesmo no meio da amargura, Ana estava orando. Mesmo no meio da dificuldade, Ana estava orando. Mesmo no meio da crise, Ana estava orando. Você precisa dar sinais. Dê sinais. Dê sinais. Domine, controle, freie as suas emoções. Ana, no meio da alma amargurada, Ana estava orando, Ana estava se comprometendo com o Senhor. Então, quem sabe se você não precisa se comprometer mais com Deus hoje? Quem sabe se não é isso que você precisa, de um compromisso mais profundo, de um compromisso mais sério com Deus? É uma decisão sua. Ninguém pode fazer por você isso. Ninguém pode assumir um compromisso com Deus por você. Alguém pode até orar pela sua vida. Mas o compromisso do voto, o compromisso da participação, o compromisso do envolvimento é você que faz. Então, mesmo sem razão, mesmo sem palavras, mesmo sem vontade, mesmo sem ambiente oportuno, Ana estava orando ao Senhor. Então, esse é o conselho de Deus para a sua vida nessa manhã de sexta. Mesmo que te falte palavras, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que o ambiente não seja oportuno e não te favoreça, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, apresente a Ele as suas emoções, apresente a Ele aquilo que tem tirado a sua paz. A Bíblia diz que amar ao invés de odiar. Esse é o primeiro conselho de Deus para a sua vida. Se você quer vencer a crítica, se você quer abrir mão desse espírito crítico que está dosando e moldando a sua mente em relação à sua vida e às coisas de Deus, em relação a pessoas, você precisa amar ao invés de odiar.
Amar ao invés de odiar. Mateus 9, verso 32, diz: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um homem com um espírito mudo, endemoniado. E expulsando o demônio, o homem mudo passou a falar. Olha a cena, Jesus, ele está ali, e foi levado a Jesus um homem que tinha um espírito mudo, ele estava endemoniado, e olha, esse demônio fazia ele não falar, esse demônio fazia aquele homem se tornar mudo. Então Jesus, vendo aquela cena, Jesus expulsa o demônio e aquele homem falou. Então as pessoas que estavam ali ao redor se admiraram, diz o texto, Mateus 9, 32, dizendo: jamais se viu coisa assim em Israel. Verso 34 diz: mas ali no meio existiam pessoas, e o texto vai dizer que eram fariseus, e eles estavam ali apenas criticando, estavam ali apenas reclamando, murmurando, estavam ali comentando, estavam ali falando. E o que eles diziam? Eles diziam que Jesus expulsava demônios através de Beelzebul, através de um demônio, de um chefe, através de uma entidade mais forte. Em outras palavras, está dizendo que eles estavam criticando o que Jesus estava fazendo, dizendo que aquilo era mentira, dizendo que aquilo era uma obra enganosa, dizendo que aquilo ali era uma farsa, dizendo que aquilo ali não tinha frutos nenhum, dizendo que aquilo ali não tinha parte com Deus. Preste atenção no espírito crítico. É muito danoso o espírito crítico, porque faz pessoas deixar de enxergar coisa quando é de Deus. Então, pessoas duvidam através de uma crítica, pessoas se afastam através de uma crítica, pessoas esfriam através de uma crítica, pessoas condenam através de uma crítica, julgam através de uma crítica. Então, o espírito crítico, ele é uma perversão da bondade, da coisa boa que Deus fez no coração do homem. Então, esse texto deixa claro que o Jesus fez um milagre, expulsou o demônio na vida daquele homem, aquele homem passou a falar. Mas as pessoas que estavam ali, algumas celebraram, dizendo assim, glória a Deus, ninguém jamais viu algo assim em Israel. Mas ali no meio haviam críticos, porque no meio daqueles que celebram, também tem aqueles que condenam, que duvidam. No meio daqueles que se alegram, tem aqueles que não se alegram. No meio daqueles que te elogiam, tem aqueles que te criticam. No meio daqueles que dizem que você está muito bem, tem aqueles que por trás falam que você é uma farsa. Porque a crítica faz parte sabe, infelizmente o mundo, o mundo é caído e o mundo é perverso. E a influência do mundo é sempre contra a obra de Deus. Então, mesmo a crítica fazendo parte da vida, nós precisamos saber lidar com ela. Jesus foi criticado por fazer uma bondade na direção daquele homem. Jesus foi criticado por fazer um milagre na direção daquele homem. Jesus foi criticado por ajudar aquela vida. Jesus foi criticado por amar aquele homem de tal maneira que expulsou o demônio, que mudou a vida e a história daquele homem, não só dele, mas da sua família. Então, qual é a primeira ação? Qual é a primeira posição? Qual é o primeiro posicionamento que nós precisamos ter para vencer o espírito crítico? É amar. É amar. Escreva aí, eu preciso amar. Escreve, eu preciso amar. Eu preciso amar. Você precisa declarar isso para você todos os dias, eu preciso amar. Porque o mundo vai trabalhar para que você deixe de amar. O diabo vai trabalhar para que você deixe de amar. O diabo vai usar pessoas para que você deixe de amar. O diabo vai envolver você com as coisas desse mundo para que você deixe de amar. Mas você precisa amar. Você quer vencer a crítica, você precisa continuar a amar. Se você quer vencer um espírito crítico, você precisa continuar a amar. A primeira ação é amar. É conhecer esse amor de Deus, é conhecer o genuíno amor de Deus, é conhecer o amor aos olhos de Deus. Nós precisamos conhecer esse amor aos olhos do Senhor. Então Jesus, ele foi esse mestre de ensinar sobre amar. Jesus ensinava sobre amar como ninguém. Então Jesus fazia isso constantemente. Filipenses capítulo 1, aqui a Bíblia vai dizer, eu amo esse texto aqui, Filipenses capítulo 1, verso 19. Filipenses 1, Paulo
Paulo ensina aos irmãos da igreja a amar aos olhos do Senhor, a ter esse coração, a ter esse olhar de amor como Jesus. Então Paulo orou para que o amor continuasse a crescer. Não era sobre um sentimento, mas sim sobre um amor baseado no conhecimento da palavra. É disso que nós precisamos hoje. Se você quer vencer a crítica, você precisa amar, não com sentimento. Se você estabelecer os seus relacionamentos através de sentimentos, você vai viver frustrado, você vai viver se decepcionando, você vai viver se magoando, você vai viver se entristecendo, mas os teus relacionamentos precisam ser baseados por um amor do conhecimento da palavra. Quanto mais você conhecer da palavra, mais a palavra vai tomar você e mais você vai amar baseado na palavra. É isso que Jesus está ensinando nesse texto aqui de Mateus capítulo 9. Não era sobre um sentimento, mas é sobre a lição que a palavra nos ensina. Então é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos hoje estar convictos de que é sobre a missão que a palavra nos ensina. Não é sobre sentimentos. Não é sobre sentimentos, é sobre a missão que a palavra nos ensina. Então é isso que nós precisamos hoje. No texto nós vemos Jesus exercendo compaixão e amor na direção da pessoa. Então, vemos pessoas criticando. E por quê? Porque nem todos vão credibilizar e concordar com você. Aprenda essa lição. Nem todos vão concordar com você, nem todos vão credibilizar o que você está fazendo. Mas guarde o seu coração. Guarde o seu coração, você precisa continuar a amar. Guarde o seu coração, porque quem chama atenção também chama críticas. Jesus chamou a atenção de todos naquela cena porque ele fez algo e todos começaram a dizer, nunca se viu algo assim em Israel. Um homem que era mudo voltou a falar porque Jesus expulsou um demônio. Jesus amou aquela pessoa. Então Jesus estava fazendo, mas os críticos de plantão estavam ali criticando quem estava fazendo. Então guarde seu coração. Quem chama atenção também chama críticas. O caminho não é desejar se afastar. Porque eu estou sendo criticado, porque as pessoas estão falando mal de mim, porque eu estou fazendo, trabalhando e as pessoas ficam me julgando, me condenando. O caminho não é se afastar, o caminho é continuar a amar o que você está fazendo, continuar a amar o porquê você está fazendo e continuar a amar a missão que você está cumprindo. Não é se isolar, porque se isolar adoece. Quem se isola porque não quer ouvir uma crítica, porque não aguenta ouvir uma crítica, assim, quem se isola adoece. Sabe, uma das coisas que cria longevidade é viver em comunidade. Uma das coisas que cria uma vida saudável é viver em comunidade. Uma das coisas que vai fortalecer você é viver em comunidade. Mas você precisa aprender a lidar com pessoas que são críticas na sua direção. Vença o espírito crítico amando e não odiando. Se você tem odiado porque alguém tem falado de você, porque alguém tem apontado, tem criticado o que você anda fazendo, você está adoecendo. Cuide de você hoje. Cuida de ti mesmo hoje. Escolha amar no lugar de odiar. Escolha amar no lugar de odiar. Então Jesus ensinou isso na sua jornada. O Jesus que eu conheço não tem envolvimento com crítica, tem envolvimento com amar pessoas. O Jesus que eu conheço não se perde em críticas, ele está focado em amar pessoas. O Jesus que eu conheço, ele não paralisa pelas críticas, ele continua porque ele ama pessoas. O Jesus que eu conheço, ele não está envolvido com o espírito crítico, ele está envolvido com o espírito de amar pessoas. Então esse é o Jesus que nós conhecemos, é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que está em nós. Então hoje o Senhor está dizendo a você, não paralise por conta das críticas. Se você está sendo criticado no ambiente do seu trabalho, continue a fazer e faça melhor. Se você está sendo criticado dentro da sua casa, continue a ser quem você foi chamado para ser, não mude. Não mude o seu coração, não mude o seu espírito, não mude o seu amor, não mude os seus relacionamentos, não mude o seu comprometimento, continue a ser, porque Jesus está com você. Em nome de Jesus. Deus ordena que nós o amemos, e amemos também o próximo, não é? Lembra que Jesus falou disso?
O principal mandamento é ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. O problema é sermos amantes de nós mesmos e não conseguirmos amar o próximo como nós nos amamos. Então, Jesus está dizendo assim, para essa geração, que amava demais a si mesmo, que a vida só rodava em torno de si, porque alguém crítico é assim, a vida gira em torno de si. Alguém que é movido pelo espírito crítico, ele não aceita as coisas se não for do seu jeito. Ele não concorda com as coisas se ele não estiver envolvido. Ele não participa se ele não estiver à frente. Ele não contribui se não for vantagem para ele. Então o espírito crítico faz pessoas se tornarem orgulhosas. Normalmente alguém orgulhoso é crítico, normalmente alguém crítico é orgulhoso. Então Jesus está dizendo que exatamente que só seremos capazes de amar o próximo como nós nos amamos, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar. Só seremos capazes de amar o próximo como nós nos amamos, se amarmos a Deus em primeiro lugar. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele consegue amar as pessoas como ele se ama. Se você não consegue amar alguém como você se ama, é sinal de que você ainda precisa tratar do seu orgulho. É sinal de que você ainda precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você quer entender se você está amando a Deus sobre todas as coisas, é quando você consegue amar alguém como você se ama. Na mesma dose, porque se você se importa com você, você também se importa com essa pessoa. Se você investe na sua vida, você também é capaz de investir na vida de alguém. Se você cuida de você, também você é capaz de cuidar de alguém. Quando você coloca Deus e ama a Deus sobre todas as coisas, você entra nesse nível. E você vence o espírito crítico através do amor, porque você começa a amar as pessoas. E quando você ama, e quanto mais você ama, menos você critica. Quanto mais você ama, menos você se opõe. Quanto mais você ama, menos você é contrário a essa pessoa. Quanto mais você ama alguém, mais você se importa com essa pessoa. O espírito crítico tem alcançado muitos corações. O espírito crítico tem afastado muitas pessoas. O espírito crítico tem esfriado uma geração. Nesse texto aqui, Jesus ele está amando o homem, está transformando a história de um homem, está libertando o homem. Mas ali no meio daquelas pessoas, haviam os que celebravam, mas havia os que criticavam. Haviam os que se admiravam, mas havia os que se posicionavam contra. E essa história que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas que celebram as suas conquistas, mas tem pessoas que criticam as suas conquistas. Tem pessoas que se alegram com o seu crescimento, mas tem aqueles que se opõem ao teu crescimento. Tem pessoas que vão incentivar você, mas tem pessoas que vão abater você. Guarde o seu coração sobre o espírito crítico. Você não pode ser alguém moldado por um espírito crítico, nem pode você se abater através de um espírito crítico.